Boa noite, pessoal. Estaremos iniciando em instantes, tá bom? Boa noite, pessoal, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Esperar só mais alguns minutinhos para ver se mais alguém entra, tá certo? E eu coloquei aqui no chat, só confirmem para mim se todos estão visualizando, o formulário para presença, que aí vocês recebem certificado, tá certo? Não esqueçam de responder, porque também no final tem uma perguntinha para saber o que vocês acharam do projeto, enfim, do que a gente vai estar apresentando. Boa noite novamente, né, para quem entrou depois de 6 horas. E dar boas-vindas para vocês. Obrigada por estarem participando, né, desse momento. Para quem, né, entrou de paraquedas aqui nessa reunião, acabou recebendo o link, o convite de estar participando. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Essa apresentação que a gente elaborou para vocês é do nosso projeto de extensão, da nossa cadeira, né, de extensão mesmo da Unifor, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, a gente pensou nesse projeto que eu vou estar mostrando para vocês e explicando um pouco mais, que é sobre proteja-se no digital, informação é a sua melhor defesa. Então, a gente sabe que hoje em dia, né, tem muitos crimes digitais, muitos golpes. Se você não sofreu um golpe digital ainda, provavelmente você conhece alguém que também já passou por alguma situação. Se não caiu, quase caiu. Então, é um tema muito relevante, né, na atualidade, e a gente vai estar explicando um pouquinho para vocês, tá bom? Todos estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Se alguém puder só dar um ok para eu continuar, eu agradeço. Sim, estamos escutando. Perfeito, então. Deixa eu passar aqui o slide. Então, né, esse projeto, como eu estava falando para vocês, ele nasceu na
necessidade de realmente estar conscientizando a população sobre os riscos no ambiente online, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja através de um e-mail, então tudo que envolve o meio digital. E a gente pensou realmente estar ensinando práticas de forma simples para evitar esses golpes e proteger os seus dados, né? Proteger a integridade da população. E quase todo mundo já recebeu um link, a gente, né, ficou com dúvida se realmente era um golpe ou não, ou algum e-mail estranho. Então, realmente, todo mundo está susceptível a isso. E tanto da parte, né, dos mais adolescentes, dos mais jovens, que acabam ficando muito no automático e às vezes acabam clicando ou fazendo algo porque não prestou muita atenção, ou seja, os mais experientes, né, vamos supor até os mais idosos, quem sabe, que às vezes muitos usam celular e por falta às vezes de conhecimento acaba clicando, acaba se expondo de alguma forma. Então a gente viu essa necessidade. Então, qual foi o problema que a gente identificou, né? A falta de informação, muitos adultos ainda não sabem como se proteger desses golpes digitais. Outro ponto, a falta de conhecimento, que acaba a pessoa não tendo tanto senso crítico do que pode ser correto, o que é malicioso ou não. E a questão, de fato, né, do baixo senso crítico em relação ao conteúdo online. Então, foram esses os problemas que a gente identificou. E Vitória, qual é o público-alvo de vocês? Antes dessa nossa apresentação, a gente passou por um passo que é para identificar qual é o nosso público-alvo. Então, a gente aplicou questionários, enfim, perguntando sobre idade, o quanto tempo que ficava nas redes sociais, como é que fazia para se proteger. Então, qual é o nosso público-alvo que a gente identificou? São adultos entre 18 e 60 anos, moradores de Fortaleza, Sobral e Quixadá, e que utilizam as redes sociais ou aplicativos, serviços online e que têm pouco conhecimento sobre a questão da segurança, certo? Ou pouca familiaridade com práticas de segurança digital. Vale ressaltar também que, como é um projeto da universidade, foi envolvido o aspecto do ODS e a gente escolheu o 16, que envolve paz, justiça e instituições eficazes. Que é o quê? Realmente está promovendo para a sociedade de forma passiva e inclusiva, com instituições responsáveis e acesso à informação de segurança para todos. Então, a gente escolhe um dos âmbitos e o que a gente escolheu para o nosso projeto foi esse. E qual é o objetivo, né, do nosso projeto? É, de fato, desenvolver ações educativas de forma online para conscientização segura digital e prevenção contra golpes. Então, vocês vão ver que a gente vai estar utilizando várias formas de estar propagando essas informações. Então, a gente também vê a questão de conscientizar sobre segurança digital, ensinar práticas para prevenir golpes, promover o uso responsável da tecnologia, incentivar o pensamento crítico e a tomada de decisão de forma consciente também, tá? E qual foi a nossa proposta de solução que a gente desenhou? Primeiro, questão que eu já falei para vocês, que foi a criação do formulário para fazer o diagnóstico, né? Para identificar o nosso público-alvo. O segundo passo seria a campanha educativa, utilizando Instagram, WhatsApp e YouTube. E, por fim, cards e panfletos digitais sobre segurança online, que também vai ser divulgado, né? Através desses meios. Aqui foi só para trazer para vocês o nosso formulário que a gente aplicou. Aqui são alguns dados que a gente compilou durante a aplicação desse formulário, certo? A gente consegue ver aqui, ó, que 60% das pessoas que responderam têm uma maior preocupação em relação aos golpes digitais, em relação a qual é o formato que eles queriam aprender mais sobre esse tema, né, de segurança nesse meio digital. Ficou bem distribuído, mas ficou entre e-books, vídeos curtos e postagens em redes. Então, a gente vai tentar, sim, estar contemplando todos essas três formas de divulgação. Em relação, você gostaria de receber dicas ou materiais sobre segurança digital? Então, a maioria respondeu que sim. E eu trouxe aqui para vocês também em relação, porque da mesma forma que tem muita gente que não tem o conhecimento de como se prevenir, alguns já têm algumas estratégias, né? Já está mais calejado, vamos dizer assim. Então, algumas pessoas responderam, né? Quais são os cuidados que você toma para evitar esse tipo de golpe? Então,
Então, algumas pessoas falaram comprar em sites seguros e não abrir links desconhecidos, não passar códigos, informações sensíveis ou fazer transações para conversas suspeitas no WhatsApp, pesquisar sobre o assunto antes de confirmar, sempre verificar se o site é original ou não, né? Outros responderam que não tem nenhum cuidado, não toma nenhum cuidado, não confiar muito nas pessoas, sempre conferir se o site é seguro, entre outros. Então aqui a gente coletou algumas informações e a gente vai estar elaborando esses materiais de uma forma que seja mais fácil de visualizar, né? Como através de reels, enfim, postagens que cheguem a todo o nosso público, certo? Porque muitas dessas notícias às vezes vêm pelo jornal, enfim, e acaba que muita gente não tem muito conhecimento, não consegue, né, ter acesso. E aqui a gente trouxe para vocês, a gente criou o nosso Instagram, inclusive, se puderem, sigam, é o @proteja-no-digital. Então lá a gente vai estar alimentando, né, as postagens e divulguem para o máximo de pessoas possíveis, tá? Para também estar ajudando a gente. Criamos também um canal no YouTube, provavelmente a gente vai estar postando lá vídeos mais curtos, e a gente criou também um canal no WhatsApp. Então a gente vai estar interligando essas redes para que alcance o maior número de pessoas possíveis. E Vitória, quais são os impactos que vocês esperam diante desse projeto, né? A gente colocou a questão de uma maior consciência sobre os golpes, redução do comportamento de risco online, incentiva a segurança da cidadania e responsabilidade digital e multiplicação do conhecimento dentro da comunidade. E como é que a gente vai estar mensurando isso? A mensuração ela será realizada por meio de enquetes e aplicações de formulários, além também do engajamento nas publicações, né? A gente sabe que nas redes sociais, dependendo da idade, enfim, do uso das redes, as pessoas acabam comentando, essa dica foi muito boa, ou então, eu ia caindo no golpe, obrigada por vocês terem avisado. Então a gente vai conseguir evidenciar isso dentro do nosso projeto, né, da nossa disciplina, através desses feedbacks. E por hoje é só, foi bem rápido, né, mesmo só para estar apresentando para vocês. Eu queria agradecer pelo tempinho que vocês ficaram aqui com a gente. O nosso grupo é formado por eu, Vitória de Oliveira, a Sandy, o Micael, o Alisson e o Renato. E eu só queria pedir mais uma vez, eu coloquei aqui no chat o link para vocês receberem o certificado e no final tem um feedback do que vocês acharam da nossa proposta, né? Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e também falar. Se tiver alguma sugestão para falar aqui na hora mesmo da apresentação, vocês podem ficar à vontade. Ninguém? Então é isso, gente. Por favor, respondam e muito obrigada. Boa noite, bom descanso. Boa noite.